Olá, meu nome é Luana. Eu vou apresentar agora o meu trabalho sobre trilhas e roteiros interpretativos pela disciplina de Viagens e Outras Viagens, lecionada pela professora Virgínia. Aí estão alguns assuntos que eu vou trazer nesse trabalho, que são roteiros turísticos, educação e interpretação ambiental, roteiros e trilhas interpretativas, geoturismo e um pouquinho de roteiro interpretativo, cultural e patrimonial. Mas o que são roteiros turísticos? Né? De acordo com o dicionário que eu tenho aqui em casa, que é o mini dicionário da editora Vale das Letras, roteiro se caracteriza como uma descrição escrita dos pontos que é preciso conhecer para se fazer uma viagem. E de acordo com a apostila Roteiro Turístico da Escola ETEC Brasil, os roteiros são itinerários de visitação, né, organizados nos quais se encontram as informações detalhadas de uma programação de atividade turística, mediante um planejamento prévio. Então, o roteiro turístico nada mais é do que você fazer o planejamento da sua viagem. Você vai fazer um itinerário dos lugares que você vai passar. E o roteiro turístico, ele é constituído por infraestrutura de apoio, serviços atrativos e equipamentos, né? Então, os lugares que você vai passar tem que ser da oferta turística de determinada cidade, né? Então, pode ser o lugar que você vai conhecer, pode ser uma infraestrutura, pode ser um serviço, pode ser uma infraestrutura de apoio, equipamento ou principalmente um atrativo, né? Mas a oferta turística é que vai constituir um roteiro turístico. Portanto, né, o roteiro turístico é uma integração, uma organização e também a comercialização da oferta turística de um determinado lugar, né, sempre em relação com as preferências e expectativas da demanda, ou seja, do turista, né, de quem vai visitar o lugar. Então, o roteiro turístico ele tem que ser planejado para o turista, ele tem que ser feito para o turista, de acordo com o que o turista quer conhecer. O principal objetivo de um roteiro, né, é oferecer ao turista a maior gama de informações sucintas possível, né, mostrando o lugar que ele está visitando, com os principais diferenciais e estimular o interesse para conhecer a região. Então, o roteiro turístico ele pode também contribuir para atrair o turista, né? Então, você publica ali um roteiro turístico em uma rede social, por exemplo, ou no site de uma agência, e o turista vai lá e vai conhecer entre aspas, né? Vai conhecer o lugar, vai se interessar por conhecer pessoalmente o lugar através desse roteiro turístico. Partindo para a classificação dos roteiros, a gente pode classificar um roteiro de acordo com o local de elaboração, com o agente organizador, se ele foi organizado, se ele foi espontâneo e se ele é comercializado ou não. Por exemplo, local de elaboração. Um roteiro ele pode ser tanto emissivo quanto receptivo, vai da onde ele está sendo elaborado. Por exemplo, se uma agência vai levar os turistas para Diamantina, por exemplo, e ela elabora um roteiro turístico, então como ela está levando, né, é um roteiro turístico emissivo, porque é o local da onde o turista está saindo que elaborou o roteiro turístico. Agora, se Diamantina elaborou um roteiro turístico para o turista que está chegando, né, é um roteiro receptivo. Partindo para o agente organizador, se ele é um órgão público ou se ele é iniciativa privada. Se um órgão público, por exemplo, uma secretaria de turismo, elabora um roteiro, é um roteiro organizado pelo órgão público. Se é uma agência de turismo, é organizado pela iniciativa privada. Se ele é organizado ou se ele é espontâneo. Se ele é organizado, ele foi feito ou pela iniciativa privada ou pelo órgão público. Agora, se ele é espontâneo, é o próprio turista que está fazendo o seu roteiro. Então, se eu vou para viajar para determinada localidade e eu elaboro o meu próprio roteiro, é um roteiro espontâneo, porque não foi feito nem pela iniciativa privada, nem pelo órgão público. E o roteiro ele pode ser comercializado ou não, né? Comercializado é vendido para o turista, né? Se é uma agência, por exemplo, que vai vender um roteiro, ele é comercializado. Agora, se, por exemplo, eu
fiz o meu próprio roteiro e não pretendo vender ele para ninguém, ele obviamente não vai ser comercializado. Os roteiros eles podem ser tanto materiais quanto imateriais, temáticos ou interpretativos, né? O roteiro material, ele é um roteiro, por exemplo, para conhecer monumentos, arquitetura de determinado lugar. Um roteiro imaterial é um roteiro gastronômico ou de cultura popular, para ver uma festa, por exemplo. E um roteiro temático são roteiros que têm ali elementos e atrativos com uma temática em comum. Por exemplo, a Rota do Vinho na Serra Gaúcha. E em Diamantina, a Guia de Turismo Urânia fez um roteiro temático quando eu estava no primeiro período, na disciplina da Fernanda. Ela fez um roteiro, eu não lembro muito bem o nome do roteiro, mas eu sei que era meio que assombrado, contava as lendas, assim, de umas casas que supostamente são assombradas em Diamantina. Era um roteiro feito à noite, assim, mais ou menos perto das 11 horas, e era um roteiro temático, né? E o roteiro interpretativo, que no caso é o nosso foco, são os roteiros que buscam, além de apresentar, né, ele busca conscientizar e sensibilizar tanto o turista quanto a comunidade local sobre o valor de um patrimônio, seja ele natural ou não, né? Então, conscientizar sobre o valor daquele patrimônio, tanto o turista quanto a comunidade. Aqui é só um exemplo de um roteiro turístico, no caso é o roteiro turístico de Caminhos da Pedra. Aí tem os lugares, né, a ser visitados, tem a legenda com os nomes, né? Os roteiros são atrativos? Eles podem ser atrativos? Geralmente, eles não são considerados atrativos. Geralmente, eles são uma junção dos atrativos, né? Um caminho a ser percorrido ali, passando por diversos atrativos de determinado lugar. Mas existem algumas exceções, como por exemplo o Caminho de Santiago de Compostela na Espanha, Machu Picchu no Peru e os trekkings em áreas naturais. Aí sim, esses roteiros são considerados os atrativos. Para a gente poder falar de roteiro interpretativo, a gente tem que falar primeiro de interpretação e educação ambiental, porque essas duas coisas elas vão ser a base dos roteiros interpretativos, né? E para falar sobre educação e interpretação ambiental, eu vou utilizar como referência esse livro, que no caso é a Elaboração de Trilhas Interpretativas, elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente, e é oferecido em um curso de trilhas interpretativas. Esse curso ele tá inclusive com inscrições abertas ainda. Eu estou fazendo ele, eu estou achando muito interessante. Eu entrei de cabeça nesse trabalho, né? Então, eu estou usando ele como referência para poder falar sobre educação e interpretação ambiental. Falando sobre a relação entre educação e interpretação ambiental, as duas são muito parecidas, né? Porque as duas buscam mudar a postura das pessoas perante aquele lugar. Só que de maneira assim bem sucinta, a gente pode colocar que a interpretação ambiental é uma das formas da gente praticar a educação ambiental. De maneira assim bem simples, a relação entre as duas é essa. A interpretação ambiental é a maneira que você vai praticar a educação ambiental das pessoas. Aqui no Brasil existe uma política nacional de educação ambiental, né, que foi instituída pela Lei 9.795, de 1999, e de acordo com o artigo 1 dessa política nacional, educação ambiental é os processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade também constroem valores sociais, conhecimentos, né, e habilidades voltadas para a conservação. Já a interpretação ambiental passou a integrar o plano e a gestão em unidades de conservação a partir da década de 1970, né, devido
aumento do interesse pelas atividades em áreas públicas e também naturais, que no caso eram os parques nacionais. Sendo assim, os programas de interpretação ambiental passaram a integrar os planos de manejo das unidades de conservação. Interpretação ambiental, de acordo com o Freeman Tilden, que foi um dos pioneiros a falar sobre isso, ele fala que a interpretação ambiental ela tem que buscar sensibilizar o visitante, né, estimular ali sua curiosidade, seu interesse pelo lugar, e tem que ser uma atividade educativa prazerosa. E também ela tem que ser muito bem planejada e fazer um ligamento entre ali o cotidiano do turista e aquele. Já o projeto Doce Matas elabora um esqueminha que mostra as características fundamentais da interpretação ambiental. E dentre essas características, eu destaco a conectividade, que é mostrar informações conectadas entre si, né? A criatividade, que é utilizar situações imaginárias e elaborar histórias, né, para facilitar a compreensão do visitante. A interatividade, que é buscar a participação dos ouvintes, né, ali no processo de interpretação ambiental. E a lucidade, que é usar uma linguagem simples e lúdica, com exemplos didáticos, né, e bem próximos da realidade ali de quem está visitando o lugar. Então, o que são as trilhas interpretativas? Segundo Guimarães, uma trilha interpretativa ela visa aperfeiçoar a compreensão das características naturais e culturais de determinado lugar e promover uma tomada de consciência em relação ao meio ambiente. E essa tomada de consciência ela tem que ser feita através de atividades ludopedagógicas que direcionem a uma educação ambiental. Já para Costa e outros, né, é importante que essas trilhas elas sejam educativas, sensibilizadoras e informativas, né? Portanto, elas devem buscar ali associar o conteúdo com a experiência e a vivência do visitante. Uma característica importante das trilhas interpretativas é que ela não deve ser muito longa, ela tem que ser curta, mas com significativos pontos de paradas e interpretação, né? Porque uma trilha muito longa ela se torna muito cansativa, então acaba não sendo tão interessante para a pessoa que está ali fazendo aquele percurso. Um exemplo de trilha interpretativa é a Trilha da Barra, que fica na Reserva Particular de Patrimônio Natural Fazenda da Barra, na cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul. A cidade de Bonito, ela já é um destino turístico consolidado, né? Principalmente no quesito de ser uma cidade que desenvolve bastante o ecoturismo. E em 2013, ela recebeu um título internacional de melhor destino de turismo responsável do mundo. E já nacionalmente, ela possui 15 títulos acumulados de melhor destino ecoturístico do Brasil, sendo 12 deles consecutivos, né, por adotar práticas fundamentais de sustentabilidade. E sendo um destino, né, voltado para o ecoturismo e também o turismo de aventura, algumas das principais atrações de Bonito são as grutas, as trilhas, as cachoeiras, a flutuação e os balneários. Também tem mergulhos, entre outras atividades que podem ser desenvolvidas ali no meio natural. Essa flutuação, às vezes falando assim, a gente não consegue saber o que era. Eu principalmente não sabia o que era essa atividade, né, essa flutuação. Basicamente é observar os peixes meio que boiando, você não mergulha de fato, você fica ali só por cima da água. A trilha, essa trilha da Barra, que é uma trilha interpretativa, ela possui cerca de 1,26 quilômetros, né? E só que fora o percurso que é realizado dentro do Rio Formoso, que é feito dentro de um bote, né? A trilha mesmo no chão, em terra, é 1,26 quilômetros. Aí tem uma foto, né, da trilha.
Os principais pontos de interpretação, de maneira resumida, são relacionados às paisagens, à fauna, no caso, principalmente pássaros e peixes, a visualização do fenômeno da piracema, né, e a observação e o contato com árvores representativas daquela região. Essa daqui é uma das placas que estão dispostas durante a trilha, né? Vou passar outras também. São placas bem ilustrativas que chamam bastante a atenção da pessoa que está fazendo a trilha. São placas que ajudam na interpretação ambiental da trilha da Barra. E essas são só algumas das fotos que a gente encontra no Google, que o pessoal tira, né, nos pontos turísticos de Bonito. Uma das coisas que eu esqueci de mencionar e que é importante é que a educação e a interpretação ambiental ela é a base para os roteiros interpretativos desenvolvidos em áreas naturais. É claro que os roteiros interpretativos que não são desenvolvidos em áreas naturais, mas em centros urbanos voltados para o patrimônio cultural e arquitetônico, por exemplo, possuem basicamente a mesma questão de conscientizar sobre o valor daquele patrimônio e tal, só que a educação e a interpretação ambiental ela é mais voltada para os roteiros desenvolvidos, obviamente, em áreas ambientais. Então, permanecendo ainda, né, na área natural, eu vou falar um pouco sobre o geoturismo, que esse geo ele se refere à geologia, então é basicamente um turismo geológico, é um segmento, assim, eu digo pouco conhecido, porque eu não me lembro de ter ouvido falar em geoturismo até hoje, mas é um segmento turístico muito importante para a área natural e ele se difere um pouco do ecoturismo, porque o ecoturismo, apesar dele estar ali na área natural, ser uma segmentação turística responsável, que busca sustentabilidade, ela se difere do geoturismo, porque o geoturismo, apesar de ter, né, seguir os critérios da sustentabilidade que são encontrados no ecoturismo, o geoturismo ele busca a interpretação, ou seja, ele busca sensibilizar o turista sobre a origem daquele patrimônio natural, principalmente geológico e geomorfológico, né? Ele sensibiliza, ele conscientiza o turista, enquanto que o ecoturismo ele é mais voltado para a contemplação, né? Apesar de ser sustentável e ser uma segmentação turística desenvolvida em área natural de maneira responsável. E ainda é importante dizer que o geoturismo ele não é importante apenas por praticar a interpretação e essa sensibilização no turista, mas ele faz isso também com relação à comunidade que está ali inserida naquele meio ambiente, se tornando uma ferramenta extremamente importante no quesito da geoconservação, porque a gente sabe que muitos patrimônios, eu digo que até a maioria, quase 100% dos patrimônios geológicos e geomorfológicos que são existentes hoje, muitos deles, se forem perdidos, se forem destruídos, degradados, a gente não recupera. E é por esse motivo que eu acho que eu comecei a achar muito mais importante o desenvolvimento do geoturismo em todas as unidades de conservação aqui do Brasil, porque eu comecei a achar muito mais importante, muito mais interessante para preservação e conservação do patrimônio natural do que o próprio ecoturismo. Não estou querendo dizer de maneira nenhuma que o ecoturismo não é importante, não é isso, é que no meu pensamento, eu comecei a achar muito mais interessante o geoturismo do que o ecoturismo, justamente porque o ecoturismo, apesar de ser sustentável, né, como já foi falado
buscar ali a sustentabilidade, ele é mais voltado para a contemplação daquele patrimônio e não na conservação, na sensibilização sobre a origem, principalmente daquele patrimônio natural onde o turista está ali, né, conhecendo, está ali, no momento ali de lazer. E o geoturismo, ele vem trazendo o conhecimento científico para aquele momento de lazer. Então, há uma junção de momento de lazer com um aprendizado, né, sobre aquele patrimônio geológico e geomorfológico. A gente não pode, de maneira nenhuma, excluir a validade do ecoturismo, mas eu acho que seria mais interessante, principalmente, desenvolvimento do geoturismo nas áreas de proteção ambiental aqui do Brasil, principalmente com aqueles turistas que vão, fazem uma trilha ali pequena, né? Porque o geoturismo, por exemplo, numa trilha de longo curso seria insustentável, porque ele sendo um segmento turístico interpretativo, a gente tem que ter aquela característica importante que eu falei antes, né? Ele tem que ser desenvolvido em um percurso pequeno, né? Porque senão ele se torna cansativo. Ali toda hora você recebendo um conhecimento científico diferente se torna cansativo. Bom, então assim, de maneira bem resumida, o que eu entendi de todo o material que eu li sobre o geoturismo, o que eu entendi é que ele é um segmento turístico alicerçado na interpretação e na educação ambiental, né? Só que com enfoque nos aspectos geológicos e geomorfológicos de determinada localidade. Então, assim, de maneira bem resumida, bem sucinta mesmo, o que eu entendi, o que eu consegui absorver do geoturismo foi isso. E Fullman coloca que esse tipo de turismo é uma maneira de conservar o patrimônio geológico existente e disseminar práticas de educação ambiental. Ela coloca que conhecer os aspectos relativos às geociências e aos processos que formaram aquela paisagem que o turista está vendo, e dos elementos ali da geodiversidade, auxilia muito no entendimento da história da Terra e, consequentemente, da história do próprio ser humano. Né? E ela coloca que entender os processos de formação das paisagens é muito importante para que o turista possa ser sensibilizado a conservar aquele patrimônio natural. Só que acaba sendo um pouco difícil porque muitas informações geológicas e geomorfológicas não estão disponíveis em uma linguagem muito acessível. Eu mesma estava ali lendo os artigos e vi muitas informações geológicas e geomorfológicas que eu não entendi, entendeu? Então, o geoturismo, apesar de ser muito importante, muito interessante, ele acaba sendo um pouco difícil justamente por ter informações de uma linguagem um pouco difícil. Né, e com elementos e palavras muito distantes do cotidiano da maioria das pessoas. E assim, quando você entende a origem daquele patrimônio geológico, quando você entende que aquilo foi formado há milhões de anos e que se for perdido não se recupera, você fica muito mais, digamos assim, consciente, né, a, a preservar, a conservar aquele lugar. E é por isso que eu acho que muitas pessoas não têm essa, vou dizer, esse tino, né? Não tem essa consciência mesmo de preservação, porque não sabe, não tem esse conhecimento geológico e geomorfológico muito importante, não sabe que se aquilo ali for degradado, for destruído, não vai voltar, que aquilo ali é uma coisa que né, se você destruiu, não vai existir mais. Então, por isso que eu coloco que volto a dizer que eu tô achando o geoturismo muito interessante, muito importante, justamente por isso, né? Ele te volta milhões de anos atrás e te fala como que aquilo foi formado, né? Então, as 5 características essenciais no geoturismo é que ela seja uma atividade baseada na geologia, né, que ela seja sustentável, que ela seja geologicamente informativa e que se torne benéfica localmente e ainda seja satisfatória para os turistas, né? Então, ela tem que ter essas 5 características para ser um geoturismo, para ser considerada um geoturismo.
Então, eu vou trazer alguns lugares, né, que eu encontrei nos materiais que eu utilizei como referência, alguns lugares com grande potencial geoturístico aqui no Brasil. E o primeiro lugar que eu vou apresentar é a Trilha do Salto São Jorge, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. É uma proposta, importante dizer que é uma proposta de trilha interpretativa. E para isso, para falar sobre essa trilha, eu utilizei, né, dois materiais, que no caso são dois artigos. O primeiro é Trilhas Interpretativas como instrumento de geoturismo e geoconservação, caso da trilha do Salto São Jorge, em Campos Gerais do Paraná. E o segundo material é a Dinâmica das Unidades de Paisagem do curso inferior da Bacia Hidrográfica do Rio São Jorge, em Ponta Grossa, no Paraná. Esses dois estudos, eles descrevem características geológicas e geomorfológicas, né, com os termos ali da área, que eu não vou trazer aqui, até porque eu não consegui entender muito bem, né, eu vou trazer só a mesma proposta da trilha, caracterizar a área, mas, assim, esses dois materiais são bem interessantes mesmo. Bom, então a área de estudo, né, o lugar onde foi desenvolvido o estudo para montagem, para criação dessa trilha interpretativa, ela fica na bacia hidrográfica do Rio São Jorge, e fica dentro de uma área de proteção ambiental, que é a APA de Scarpa Devoniana, e também fica dentro dos limites do Parque Nacional de Campos Gerais. E já é um lugar onde acontecem visitações, onde já tem um fluxo de grande, digamos grande, de turistas. Importante dizer que, além da trilha ter sido desenvolvida dentro de duas unidades de conservação, que é o Parque Nacional de Campos Gerais e a APA de Scarpa Devoniana, ela também fica dentro de uma propriedade privada, que é a Fazenda Santa Bárbara. E essa fazenda ela já possui uma infraestrutura como banheiro, churrasqueira, algumas lixeiras, mesas e bancos. Tem uma área de camping também e lanchonete, mas a autora ela coloca que são assim uma infraestrutura muito precária ainda, né? E não tem um bom estado de conservação. E ainda coloca que são cobradas que é cobrada uma taxa para entrada, né, na fazenda e uma taxa para acampamento no local. E aí eu coloquei a foto de dois mapas. O primeiro está no artigo da FOMA, que desenvolveu essa proposta de trilha interpretativa. E aí eu destaquei com a seta o lugar, a área de estudo, né? Onde foi desenvolvida essa proposta de trilha, que no caso é a Bacia de São Jorge, e lá em cima, na pontinha dessa delimitação aí, dessa marcação, tem uma bolinha vermelha que representa onde fica a Fazenda Santa Bárbara, que é onde está localizada a trilha. E do outro lado, né, a gente tem ali a área que mostra a área do Parque de Campos Gerais, que também é onde está localizada a trilha, né? Então, ela está dentro de duas unidades de conservação, como já foi dito. E de um lado a gente tem a delimitação da APA, que é a área de proteção ambiental, e no outro mapa a gente consegue visualizar a delimitação do Parque Nacional de Campos Gerais. Isso tudo dentro da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Aí já tem uma informação que já foi falada, né, que a área de estudos está inserida na APA, da Scarpa Devoniana, além de estar dentro dos limites do Parque Nacional. Possui um relevo contrastado de diferentes ecossistemas, né, e os solos na área do Salto São Jorge são delgados e arenosos e muitas vezes expõem um substrato rochoso. Não sei o que é um solo delgado, né, arenoso, eu acredito que seja areia, né, mas eu entendi que tem ali uma visualização de rochas.
A autora Foman, ela traz que existem ameaças à biodiversidade e à geodiversidade, como o uso de agrotóxicos, na plantação próxima ao rio, né, o descarte de resíduos e poluição das águas do rio, pichações e fogueiras em locais inadequados, né? Inclusive, ela coloca que a fuligem dessas fogueiras recobriu pinturas rupestres de mais de 10 mil anos de idade, né? E aí a gente coloca a importância do desenvolvimento do geoturismo para essa conscientização e essa sensibilização sobre a importância do valor daquele patrimônio, né? Então, imagina você perder pinturas rupestres de 10 mil anos atrás, né? Você não vai recuperar. Acabei de perceber que eu me adiantei na informação, né, sobre a localização exata da trilha, que é dentro de uma propriedade particular, que no caso é a Fazenda Santa Bárbara, e também a informação sobre a infraestrutura e tal. Mas aí aqui eu trago a foto, né, da trilha em si, que foi marcada com essa linha amarela, e esses algarismos romanos em vermelho são os pontos de parada para a interpretação. Essa é a proposta de trilha desenvolvida pela FOMA. Já nesse outro slide, eu coloquei duas imagens, também extraídas do artigo da autora. Em uma, na primeira, do lado esquerdo, ela coloca os assuntos que podem ser trabalhados em cada ponto de parada para interpretação, né? Sendo 5, né? Estão alguns assuntos que podem ser abordados como os solos, o ciclo das rochas, processos erosivos, evolução das vertentes, rupturas, desnível, né? Esses são alguns dos assuntos que podem ser trabalhados no momento da interpretação ambiental nessa trilha. E já no outro lado, ela coloca a trilha, né? E ela coloca ali os retângulos em vermelho, representando os locais de maior declividade da trilha, e essas setinhas amarelas representam os pontos de parada. Aqui eu trago o folheto interpretativo que a autora desenvolveu nessa proposta de trilha, né? E então ali tem informações geológicas e geomorfológicas que vão contribuir bastante para a interpretação do turista no momento da trilha, no momento dos pontos de parada. E para finalizar, eu apresento algumas fotografias que eu encontrei no Google de variados fotógrafos, né, que publicaram seus trabalhos, e essas fotografias elas foram feitas ali no Salto São Jorge, que é a área de estudo da onde foi desenvolvida essa proposta de trilha interpretativa. Inclusive, algumas das fotografias foram feitas em pontos de interpretação da trilha. Outro lugar do Brasil que é bem propício para o desenvolvimento do geoturismo é ao longo da Serra do Espinhaço, ou também chamada de Cordilheira do Espinhaço, né? Para falar um pouco sobre isso, eu coloquei as duas principais referências que eu utilizei, que no caso é um artigo, eu acho que eu não tô lembrada se é um artigo ou se é uma dissertação, mas são esses dois, ó. O perfil do geoturista no território proposto para o Geoparque da Serra do Sincorá, na Bahia, e a geodiversidade da Chapada Diamantina e o potencial desenvolvimento do geoturismo, desafios e possibilidades. Bom, falando um pouco, né, sobre a Serra do Espinhaço, ou como eu já falei, também chamada de Cordilheira do Espinhaço, ela é uma feição com grande importância geológica para a região leste brasileira e representa 8% da área territorial e estende-se por mais de 1.000 quilômetros desde o sul de Minas Gerais até o norte da Bahia. E aí tem representado, né, no espaço delimitado, né,
a área da Cordilheira do Espinhaço aí, que está demarcada com essa linha amarela. A Serra do Espinhaço, ela é um conjunto de serras, de montes, de vales, né? E aí, em cada lugar de Minas e da Bahia, né? Ao longo dela, ela é chamada de uma maneira, né? Por exemplo, a Serra do Cipó, Chapada Diamantina, Serra dos Cristais, Serra do Ouro Branco, Serra Geral são alguns dos trechos popularmente conhecidos, né? Então, em cada lugar, essa Cordilheira do Espinhaço, ela tem um nome, vamos dizer assim, né? Porque ela foi dividida ali, dependendo da sua localidade. Mas é um conjunto, né, que possui ali características semelhantes, né, que no caso são dobramentos geológicos, né, acontecidos no final do período prote, vixe, proterozoico, ou seja, há mais de 2,5 bilhões de anos atrás. E por possuir, né, esse valor geológico tão grande, a Serra do Espinhaço, ao longo dela, ao longo da Cordilheira do Espinhaço, possui diversas unidades de conservação. Aqui eu consegui um mosaico do Espinhaço referente ao Alto de Jequitinhonha, lá da Serra do Cabral, que é um dos lugares, vamos dizer assim, um dos lugares da Cordilheira do Espinhaço, né? Então, na esfera federal, por exemplo, nós temos o Parque Nacional das Sempre Vivas, na esfera estadual, nós temos esses aí, ó, o Parque Estadual da Serra do Cabral, Estadual do Biribiri, do Rio Preto, do Pico de Itambé, da Serra Negra, Estação Ecológica Mata dos Ausentes, Área de Proteção Ambiental Água das Vertentes, e na esfera municipal nós temos a Área de Proteção Ambiental Felício dos Santos e a Área de Proteção Ambiental Rio Manso. E é importante ressaltar que essas unidades de conservação, elas não foram criadas especificamente por causa do patrimônio geológico e geomorfológico, mas sim também para preservar e conservar a fauna, a flora, né? As outras questões que envolvem o meio ambiente, não apenas o patrimônio geológico. Bom, já trazendo então alguns exemplos de lugares que são propícios para o desenvolvimento do geoturismo ao longo da Serra do Espinhaço, ou da Cordilheira do Espinhaço, eu apresento então o Parque Nacional da Chapada Diamantina, que fica no extremo norte da cordilheira, e já possui, né, um parque nacional e também possui já uma certa demanda, né? Então já é um destino turístico e esse é um dos motivos pelo qual facilitaria a implantação do geoturismo no Parque Nacional da Chapada Diamantina, né? Por já ter ali um plano de manejo, por já ter uma demanda, né? Já ter uma certa infraestrutura. Então, seria mais fácil de levar o geoturismo para o Parque Nacional da Chapada Diamantina. Aí tem uma foto e tem dois mapas mostrando a área e mais ou menos ali onde se localiza o Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia. O Parque Nacional da Chapada Diamantina possui uma diversidade de feições geológicas e geomorfológicas de muita relevância para a prática do geoturismo. E não só o Parque Nacional da Chapada Diamantina, mas também toda a área, né, toda a extensão ali da Cordilheira do Espinhaço. E apesar de eu ter dito que a já existência de um parque nacional ali naquela localidade facilitaria, né, a prática do geoturismo, por já ter um plano de manejo, por já ter uma demanda turística, né, inclusive uma demanda turística potencial, alguns autores acabaram encontrando
contrapontos que degradam e deterioram o patrimônio natural ali do parque, e por isso eles acabaram sugerindo a criação de um geoparque nacional ali, né? Pois assim seria possível melhorar a educação ambiental e contribuir mais para a sensibilização do turista em relação àquele patrimônio geológico, né? E também ajudaria na instalação de uma infraestrutura mais adequada para a prática do geoturismo. E, inclusive, já foi desenvolvida uma proposta de geoparque, né, que no caso é uma unidade de conservação, só que voltada mais para o viés geológico daquela região, né, de determinada região. Então, já foi desenvolvida uma proposta de geoparque para a região da Chapada Diamantina, e o nome desse geoparque é o Geoparque da Serra do Sincorá, e ele engloba ali 4 cidades da região, que no caso são Andaraí, Lençóis, Mucugê e Palmeiras, né, abrangendo também os distritos dessas cidades. Essa proposta de geoparque ocuparia cerca de 10% do território da Bahia, e possuiria uma área de 6.313 quilômetros quadrados. Então, é uma área, assim, bem grande, e nessa área estariam incluídas 7 unidades de conservação, incluindo o Parque Nacional da Chapada Diamantina. Ou seja, o Parque Nacional da Chapada Diamantina estaria dentro dos limites dessa proposta de geoparque, que é o Geoparque da Serra do Sincorá. Bom, agora de maneira bem rápida eu vou falar sobre 2 lugares que são muito propícios para o desenvolvimento do geoturismo. Um é o Parque Nacional da Serra do Cipó, que faz parte da Cordilheira do Espinhaço, assim como o Parque Nacional da Chapada Diamantina e como a proposta de Geoparque da Serra do Sincorá. E o outro que está fora dos limites da Cordilheira do Espinhaço, mas que está dentro do estado de Minas Gerais, é o Parque Estadual do Ibitipoca, né? Então, falando agora sobre o Parque Nacional da Serra do Cipó, como eu já falei, ele está dentro, né? Está incluído ali na Cordilheira do Espinhaço. O Parque Nacional, o Parque Nacional da Serra do Cipó se localiza próximo à capital mineira, Belo Horizonte, e foi desenvolvido um estudo com o objetivo de definir se a demanda do Parque Nacional da Serra do Cipó era de geoturistas, né? E foi feita essa pesquisa com uma amostra de 50 visitantes, que foi realizada num período de 4 dias no ano de 2014. Então, com essa pesquisa, de maneira assim bem resumida, os turistas entrevistados foram divididos em 2 grupos: os geoturistas típicos, que são aqueles turistas que já tinham conhecimento sobre geoparque, sobre interpretação ambiental, né, que já tinha um certo conhecimento sobre o geoturismo e geoparques e alguns aspectos geológicos. E os geoturistas acidentais os que não conheciam, ou os que já tinham ouvido falar assim por alto, mas não tinham muito conhecimento sobre o assunto. E mudando para o Parque Estadual do Ibitipoca, que fica mais ao sul do estado, né, de Minas Gerais, ele é o parque estadual mais visitado do estado de Minas Gerais, e ele foi feito um estudo nesse parque que identificou que ele possui 3 pilares básicos do geoturismo, que são atrativos ligados à geodiversidade, passíveis de interpretação, né, através de trilhas, nos 3 circuitos turísticos já ofertados no parque, né? Então, os 3 circuitos turísticos desenvolvidos dentro do Parque Estadual do Ibitipoca possuíam características para o desenvolvimento do geoturismo. O segundo pilar é a infraestrutura. Então, o Parque Estadual do Ibitipoca já possui uma infraestrutura para receber o turista e para poder praticar o geoturismo, implantar o geoturismo.
E o parque também já possui turistas, né? Tanto é que ele é o mais visitado do estado de Minas Gerais, apresentando, portanto, grandes potencialidades para a implantação desse segmento turístico, né? Então, o parque ele possui três pilares básicos, que são os atrativos, com aspectos geológicos, né? Já possui uma infraestrutura e já possui turistas. Então, agora, para finalizar de fato, os roteiros interpretativos, eles podem ser desenvolvidos tanto em áreas naturais quanto em áreas que não são naturais, como em centros urbanos também, né? E segundo Cardoso, mais do que informar, os roteiros interpretativos, né, através da interpretação, tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre o valor tangível e intangível do patrimônio. E essa conscientização não é somente para os turistas, mas também para a comunidade local. Já Menezes diz que a interpretação ela pode fornecer referências identitárias à comunidade, possibilitando uma compreensão dos significados e sentidos do seu passado, né? Contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar social da comunidade, além também de ajudar na preservação dos recursos naturais locais. Então é isso, meu trabalho. Eu espero que tenha gostado, apesar de ter ficado muito extenso e eu ter trazido coisas além do solicitado. Eu também aproveito para dizer que as referências eu vou estar enviando separadamente, um arquivo em PDF, para ficar mais fácil de acessar, né, se for do seu interesse. E também porque eu tô com uma certa dificuldade em reunir todas. Teve algumas que eu acabei perdendo o link, eu tô procurando, porque eu acessei tanto pelo meu celular quanto pelo computador, então eu tô tendo um pouco de dificuldade em reunir todas. Mas assim que eu tiver todas reunidas, eu vou tentar não deixar passar nenhuma, eu vou enviar um arquivo em PDF com as minhas referências, ok? Então é isso, Virginia.